Torcedor santista hoje difícil, hein? Cara, eu já começo falando difícil porque, olha, segunda-feira já é complicado. Se você viu o resenha, hoje a gente tava meio desanimado e tal. Eu, particularmente, já tava assim, desde antes de sair de casa, porque segunda-feira é embaçado. E aí eu fiquei o dia inteiro esperando, vou gravar sobre o que hoje, né? Tinha pensado em um outro tema até meio atemporal, digamos assim, mas falei, vou esperar alguma coisa. Valeu a pena esperar, porque o GE, pela Ana Canhedo, publicou que o Santos comprou o Patrick, né? O Bruno Lima hoje à tarde, da Trivela. O Bruno tinha adiantado que o Santos estava bem encaminhado, mas a Ana trouxe os valores, então por isso que eu tô pegando a matéria do GE. Anunciou, enfim, né? O Santos comprou o Patrick e tal. Uma contratação que eu particularmente não gosto muito, mas já vou explicar o porquê. Só que o grande problema disso tudo é que foi tipo 10, 20 minutos depois do Palmeiras anunciar o Felipe Anderson, né? Felipe Anderson tava lá na Lazio e também, né, morria de amores pelo Santos, e na hora de voltar ninguém morre de amor, né? Eu entendo que o cara é profissional, mas tem hora também, né, que, assim, faz igual, sei lá quem, deixa eu pensar. Tem alguns jogadores que passaram por aqui, não demonstram o mínimo de carinho e não tem problema nenhum. O cara fez o trabalho dele aqui, deixa ele seguir a vida dele lá, tá ótimo. Só não fica nessa, né, de menino da vila e não sei o que lá, e na hora que volta aqui, não vem pra cá. Mas tudo bem, eu entendo. Entendo também que o Santos não tem nem condição financeira de pagar um cara desse hoje. Não tem, é verdade, não tem. Enfim. Mas tudo bem. E aí, né, você pega uma coisa na outra. Por que eu tô divagando um pouco assim, né? Porque, cara, a gente percebe que o patamar hoje é diferente, né? Infelizmente, nosso patamar hoje é bem diferente. E mesmo se a gente estivesse na Série A, tá? Eu acho que seria um patamar bem diferente. Enfim, complicado. Complicado. Próximo é o Alexandre, hein? Próximo é o Alexandre, que vai sair da Juve e vai voltar pro Brasil, tenho certeza. Na Europa eu acho que ele não vai ficar, não. Enfim. Divaguei um pouquinho e agora eu vou falar sobre o Patrick. Estou aqui com os dados dele abertos, né? Os dados dele pelo Galo, pelo São Paulo. A carreira inteira, resumidamente, né? Cara, eu vou explicar, vou até falar primeiro por que eu não sou tão a favor, né? Primeiro que é pelo tipo da contratação. Até o Rainer, eu nem falei do Rainer, né? Eu vou deixar para amanhã, mas é mais pela compra em si. Se fosse um empréstimo, tudo bem, não seria a minha primeira opção, Patrick, mas eu entenderia. Agora, você comprar um atleta que tá com lesão na coxa, não joga bola já há um bom tempo. O Patrick vem mal há um tempo. Não joga de jogar bem, né? Claro. Tem jogado, atuou, 2023 já atuou normal, enfim. Esse ano, poucas vezes, 3 vezes só. Mas você comprar e dar um contrato de 3 anos para um cara desse, 3 ou 4, né? Que o GE fala ainda que um impasse ainda é justamente isso, né? Santos e Patrick não chegaram ainda ao tempo de contrato, né? E tal. 31 anos, você vai dar um contrato de 3 anos, que seja, você vai estar com ele com 34. Um cara que tem um físico já, tem uma questão ali de porte físico, né, que o pessoal já implica com o Morelos, vai implicar com o Patrick também, se prepara, porque o Patrick é um cara um pouco mais forte mesmo. Eu nem acho que ele é gordo, nem nada, até porque eu não tenho nem nada a ver com isso, né? Mas ele é um porte físico mais forte mesmo. Sai dar um contrato de 3 anos pra esse cara, ou de 4 até, embaçado, né? Mas enfim, eu tô aqui com a notícia, vou ler rapidinho, vou comentar sobre os números dele depois, onde ele pode atuar, enfim, por cima também, né? Até o Felipe Jonathan, repito, já falei um vídeo sexta ou sábado, tô esperando para concluir, né? Para ver, vai ser pelo Escobar só mesmo? Aí a gente faz a análise aqui, tá? O Santos acertou com o Atlético Mineiro a compra do meia Patrick, de 31 anos. O Peixe irá adquirir 80% dos direitos econômicos do jogador por $1 milhão, 5 milhões e 100 mil reais, né? A serem pagos apenas em 2025. O Galo manterá 20% do atleta visando uma negociação futura. Que negociação futura? É isso que eu não entendi. O cara tem 31 anos, vai negociar ele pra quem depois? Mas enfim, o problema é deles. Serão 12 parcelas de $83 mil, que dá 430 mil reais, né? 12 parcelas de 430 mil reais no ano que vem. Patrick ainda precisa alinhar os últimos detalhes do contrato com o Peixe, que será de 3 a 4 anos, como eu falei, né? O desejo do Marcelo Teixeira é também planejar para 2025, por isso a opção de oferecer um vínculo mais longo. Vou voltar nisso já.
O meia tem o aval da comissão técnica de Flávio Carilli e chega para brigar por uma vaga no setor de meio, né? Ele foi contratado pelo Galo em janeiro de 2023 por 8 milhões de reais e de lá para cá participou de 48 jogos com 1 gol e 2 assistências. Cara, voltando aqui, o presidente Marcelo Teixeira quer planejar a partir de 25 na Série A. A gente também espera que na Série A, mas o Patrick não estava jogando no Galo na Série A. Ele vai voltar e vai jogar no Santos? Hoje o elenco do Galo é muito bom, claro, mas ele vai ter essa condição? Ele vai jogar bem? O Patrick, ele chega no Galo vindo do São Paulo, né? Ele tinha passado pelo São Paulo, o São Paulo compra ele do Internacional também. Eu tô até procurando aqui, achei. O último Brasileirão que ele joga pelo São Paulo, né, 2022, ele atua em 31 partidas, 24 como titular. Então é um número bom, né? E faz 5 gols, dá 4 assistências. Não são números ruins, tá? Não são números ruins, mas também não são bons, tá? Mas a torcida do São Paulo já não estava tão feliz com ele também não estava muito feliz lá e foi pro Galo. No Galo, como eu falei, não conseguiu jogar tão bem. Ano passado, no próprio Brasileirão, ele foi titular poucas vezes, foi titular só 2 vezes em 23 jogos, não fez gols, não deu assistências. Ele foi um pedido do Tchatcho Kudê, né? Quando o Kudê estava lá no Galo. Depois o Felipão usa ele, né, sempre como reserva e sempre entrando aberto pelo lado esquerdo. E sendo reserva grande parte da competição, como eu falei. Então, assim, você vai planejar ter ele por mais tempo para uma Série A, mas ele não está jogando atualmente na Série A. Cara, é complicado, né? No Campeonato Mineiro desse ano, eu falei, ele só jogou 3 jogos esse ano pelo Galo, os 3 pelo Campeonato Mineiro. E nenhum deles como titular, tá? Não jogou pela Libertadores ainda esse ano, que o Galo só fez 2 jogos, né? Ou fez 1, sei lá. Enfim, não jogou. E não jogou pelo Brasileirão, o Galo só jogou 1 jogo também, ele não foi relacionado. Então, assim, cara, planejamento, mas pensando lá na frente, mas o cara não tá jogando agora. Ele vai jogar lá na frente? Difícil, cara, difícil. Eu não entendo, confesso que eu não entendo. Mas tudo bem, vamos falar do jogador agora. O jogador Patrick, originalmente, né, ele é um cara que joga mais, como eu falei, joga mais aberto pela esquerda como meia barra segundo volante. Mas pode ser também meio campista, já jogou como primeiro volante, já foi até lateral, né? Não lateral de ofício, tá? O lateral ali quebrando um galho e tal, enfim. No Transfer Market, que não é um site tão certeiro para números assim, mas tem um negócio interessante que mostra mais ou menos em quantas partidas o cara jogou por cada posição. E tem aqui, como meia esquerdo na carreira dele, ele jogou 83 vezes. Como meia central, segundo volante, né? 70. Como volante, 56. Como meia armador, 50. Como meia direita, 21. Como ponta esquerda, 12 jogos. Como lateral esquerdo, 10 jogos. Centroavante, 5 jogos. Isso aí deve ser só em momentos específicos, tá? Aí eu pergunto pra vocês, qual seria a posição do Patrick aqui, né? Como ele vai chegar pra ajudar? Ele vai ser o cara que vai jogar aberto na ponta? É o Guilherme hoje, esse cara. O Guilherme corre bastante. O Guilherme faz uma função muito importante, uma função tática que o Patrick não vai fazer. O Patrick não tem a capacidade física, e eu não digo nem só o pessoal falar que ele é mais forte, isso, aquilo, não. Vigor físico mesmo, de correr. Ele nunca teve isso na carreira, não vai fazer agora. Eu acredito, né? Só que ele melhorou esplendorosamente esse ano, né? Mas, enfim. Como volante, ele vai ser o volante aqui, vai tirar a vaga do Pituca? Não vai. Segundo volante. Vai ser o primeiro no lugar do João Schmidt? Também não vai. Porque ele não tem a saída de bola tão qualificada. Pode ser que ele seja um reserva para o Pituca, como segundo volante. Até entenderia. Como meia, também não acho que ele seja esse cara. Ele não é um cara que tem tanta qualidade para dar o último passe ali, né? Para pensar esse passe mais... para deixar o companheiro na cara do gol, né? Também não é um cara que se posiciona tanto entre linhas ali como faz o Juliano, por exemplo. Então, vai ser esse cara mais aberto? Difícil pensar, mas se o Carilli aprovou, vamos ver, né? Mas eu penso que é difícil encaixar ele ali em alguma função nesse time. Tudo bem que hoje o reserva é o Casares, por exemplo, do meio, né? Mas o Casares, querendo ou não, é um meia de origem. Não tá jogando nada, mas é um meia de origem. Enfim, vamos aos números rapidamente. O Patrick, como eu falei ano passado,
jogou pelo Galo, né? No ano passado ele chegou no Galo. Peraí que eu recebi um e-mail agora já da CBF. A CBF já mandando e-mail sobre o jogo de Santos e Paysandu com credenciamento. Credenciamento foi aprovado. Ah, tá bom, muito obrigado, CBF. Aprovando cedo, hein? O jogo é só sábado, mas aprovou cedo. Enfim, o Patrick jogou ano passado 45 jogos com 1 gol e 2 assistências. Foi, como eu falei, a maioria saindo do banco do Brasileirão. Na Libertadores, deixa eu ver na Libertadores aqui. Na Libertadores também de 6 jogos, 2 como titular, 4 saindo do banco. Aí vamos voltar para 22, então, pelo São Paulo, né? Que ele foi titular no Brasileirão a maior parte. É o ano que ele joga mais, né? 55 jogos, 9 gols, 8 assistências. Foi um ano que ele atuou mais como meia centralizado, né? Meia e segundo volante. Então ele jogou por dentro. Jogou algumas vezes também aberto na direita e mais até no lado esquerdo. Segundo o Transfer Market, ele joga 9 jogos pela direita, pelo São Paulo, e 3 pela esquerda, como meia aberto, né? Não lembro quem era o time do Dorival, né? Não, era o time do Rogério, Ceni. Acho que era o time do Rogério Ceni, de 2022. Enfim, teve aí números razoáveis em 2022. 2021, ele também teve bons números, mas pelo Inter, né? Bons não, né? Razoáveis também. Né? Enfim, jogou aqui 48 jogos com 5 gols e 5 assistências. No Inter, ele era um meia esquerda. No Inter eu lembro bem, porque foi o time que jogava ele na esquerda, o Edenilson na direita. É o time até do Inter com 41 anos e tal, né? Que o pessoal usou, quase foi campeão brasileiro. Foi realmente uma fase bem boa que ele teve ali, apesar de ter números um pouco menores. Mas você volta até em 2020, no Inter ainda, claro. Ele tem 6 gols e 4 assistências no Brasileirão, por exemplo, em 33 jogos. Mas repito, isso já faz 3 anos. Os 2 últimos ele foi um pouco abaixo, né? Os 2 últimos não, né? O último no Galo, o último no São Paulo até teve números um pouquinho melhores, como eu falei, mas já um pouco, já não era, como é que eu posso dizer, né? Já não era tão bem quisto pela torcida, ele também já não estava tão legal lá. Enfim, inclusive ele dá uma assistência contra a gente, olha só, em 2022, estou olhando aqui, no jogo que São Paulo vence por 2-1. Então, é isso. Alguns números aqui, eu penso que ele vai entrar mesmo como reserva do Juliano ou do Pituca. Não acredito que o Carille vai colocar ele aberto na direita nem na esquerda, até porque ele tem 2 jogadores muito agudos, né, que são Guilherme e Otero. Então, acho difícil imaginar o Patrick por ali, a não ser em momentos bem específicos, né? Não é uma contratação que eu faria, ainda mais porque, repito, tá machucado, ele tá com um probleminha na coxa. Não sei a gravidade, mas ele tá fora, né? Então, não vai chegar, provavelmente não vai estrear já. Se ele chega essa semana, não deve estrear. Eu vou até abrir aqui rapidinho a página do Galo no GE para ver se a gente consegue ter alguma coisa mais bem explicada. Mas não tem. Mas então acho difícil ele já chegar a estrear, por exemplo. Vai demandar um tempinho para recuperar. Enfim, assim, se fosse o Patrick, se você chega e fala pra mim, é o Patrick do Inter que vai chegar aqui, é um bom nome, porque sabe jogar, eu nem questiono a qualidade técnica dele, tá, não questiono mesmo, mas fisicamente me preocupa. É isso, e como eu falei, acho que o que pega mais a gente é logo depois de a notícia sair, né, o Santos não anunciou, a notícia sair logo depois do Palmeiras anunciar o Felipe Anderson. Não só por ser o Felipe Anderson, repito, é o planejamento, é o tipo de contratação, enfim. É isso então, comenta o que você acha do Patrick. Eu vou ver se até amanhã eu trago um vídeo mais detalhado do Patrick, né, com os mesmos números, mais um mapa de atuação e tal, essas coisas mais profundas. E talvez até alguns lances, mas enfim, até amanhã, valeu.